Então, a página 21, por onde nós vamos começar hoje, evolução dos invertebrados e, na sequência, evolução das plantas. Vou acompanhar na própria apostila, tá? Porque aqui, o que a gente precisa de ilustração para falar desta aula? O cladograma que está na própria apostila. Então, deixa eu encontrar só aqui a apostila para projetar para vocês. Bom, está aqui. Página 21, né? Evolução dos invertebrados. Nós consideramos invertebrados desde os poríferos, né? O primeiro grupo primeiro filo do reino animal, poríferos, e de poríferos, né, subindo até uma pequena parte dos cordados. Às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Fala, cordado já não é mais invertebrado, né? Mas nós temos ali alguns cordados que são invertebrados, que são os protocordados, né? Os urocordados, cefalocordados, então anfioxo, temos aí a assídia, o balanoglossus. Então, são alguns aí cordados, primeiros cordados, né, que surgiram, eles também são invertebrados, perfeito? Então, não podemos esquecer. Então, o invertebrados constitui a maior parcela do reino animal. Bom, toda vez que a gente fala em evolução, a gente tem que levar em conta o ancestral comum, né? Aquele a partir do qual houve essa divergência, tá? E a partir dela a especificação de cada grupo, a evolução de cada grupo. Então, nós consideramos, né, na atualidade, que o ancestral comum dos animais foram os protozoários. Antes nós dizíamos isso de forma bem geral, mas agora mais especificamente um grupo de protozoários chamados de coanoflagelados. Tá? Como todo protozoário é unicelular, mas esses coanoflagelados são protozoários coloniais. Então, olha que interessante, embora eles sejam unicelulares, eles se agrupam numa colônia, onde os corpos são ligados, e podemos olhar para isso já pensando que seria um início de pluricelularidade. Não é, tá? Mas já dá essa ideia, né, de que organismos unicelulares começaram a entender que eles poderiam obter vantagens se estivessem unidos, né, com seus corpos unidos. Além disso, o que mais que a gente nota nesse grupinho dos coanoflagelados? A estrutura do corpo de um coanoflagelado é muito similar a uma célula que é uma das células mais importantes do grupo dos poríferos, que é o coanócito. Então, o coanócito é uma célula importante no grupo dos poríferos, porque ela está relacionada à aquisição de alimento, então a movimentação do flagelo dessa célula é o que gera a corrente que atrai a água para dentro do animal, para ele adquirir o alimento por meio da filtração. E essa célula também promove digestão, que é exclusivamente intracelular. Então, no próprio colarinho, que é uma parte desta célula, o alimento fica retido e ali ele já entra, ele é fagocitado pela célula e já entra em processo de digestão intracelular. Pois bem, os coanoflagelados são protozoários cuja morfologia lembra um coanócito. Poxa, aí, né, fica mais evidente, quer dizer, reforça mais ainda a ideia de que os animais, a começar pelo primeiro grupo, que são os poríferos, né, têm um ancestral comum com os coanoflagelados. Tem um elo ali de ligação de alguma maneira, certo? Bom, olhando aqui o nosso cladograma, né, nós temos aqui, né, ele vai bem lá para trás, né, então ele vai considerar as bactérias, né, as primeiras
bactérias, que na verdade foram as cianobactérias primeiras que ocuparam o planeta, depois as arqueias, que são aquele grupo, né, de procariontes que tem grande resistência a condições adversas ambientais, né? Então vivem em regiões de alta salinidade, ou com muito metano, ou com muito ácido, ou em temperaturas enormes, são resistentes à ultravioleta. Essas são as arqueias. Então está aqui na base. Bom, daí começam aqui os primeiros eucariontes, né? Tá dentro do domínio eucária. Então, o eucarionte é que ele já tem o núcleo definido, já tem organelas membranosas além do ribossomo. E temos aqui, então, o grupo dos protistas. Só lembrando que o filo, né? Aliás, o reino protista, ele compreende dois grupos, né? de organismos, as algas e os protozoários, sendo que as algas têm ancestralidade com os vegetais, né? E os protozoários, particularmente este grupinho aí dos coanoflagelados, tem ancestralidade com os animais, tá bom? Então, deriva daqui, né, das algas, derivam as plantas terrestres, e dos protistas, né, no caso os protozoários, coanoflagelados, derivariam então os animais, além dos fungos, que também tem aí uma relação com, esses protistas. Certo, olhando mais particularmente para isso, nossa, cadê? Ele não mostra nenhum cladograma de animal? Vai mostrar na página depois. Tá bom, ele primeiro vai aqui para as plantas, né? Então, falando aqui... Bom, estamos falando de animal, vamos primeiro para o animal, né? Acho que faz mais sentido. Então, vamos olhar o cladograma da página seguinte. Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o aumento, né? Para que a gente consiga olhar o gráfico inteiro na tela. Preciso diminuir mais um pouquinho ainda, vou colocar 50%. Aí. Fica pequenininho, mas pelo menos a gente consegue ver ele no seu todo, né? Então, lá na base, lembrando que o cladograma é esse esquema que mostra essas relações evolutivas. Quanto mais para baixo, mais antigo, quanto mais para cima, mais recente. O ponto, no caso aqui, esses pontos vermelhos representam um ancestral comum, tá? Então, eu estou dizendo que os coanoflagelados, eles têm, com todos os animais, um ponto em comum, um ancestral comum, tá certo? Então, e ao longo desta linha, nós costumamos colocar as características que foram aquelas que apareceram como novidades evolutivas, né? Que grupos anteriores não tinham, mas a partir do surgimento daquela característica, os demais passaram a apresentá-la também. Muito bem, então a primeira característica que surge aqui nesse processo evolutivo de coanoflagelado para porífero é a pluricelularidade. Então, o coanoflagelado, né, já percebeu que a vida associada em colônia trazia vantagens, né, e isso levou, né, num contexto um pouco mais extremo, a pluricelularidade, né? Mas ainda sem tecidos verdadeiros, né? Quando a gente diz assim, sem tecidos verdadeiros, significa que essas células, elas não têm ainda uma íntima conexão, elas são meio que independentes, né? A gente vê lá, tem o coanócito, que tem ali o seu papel, né? Aí tem o amebócito, já é outra função, parece que elas não se conversam muito, né? Parece que não tem muita ligação. É como se eu estivesse falando de um organismo, no caso um porífero, que tem células meio que autônomas, né? Então, dá meio essa impressão, e é isso que a gente vai considerar com os tecidos que não são verdadeiros, aqui, sem tecidos verdadeiros. Aqui estão os poríferos.
Aí, ao longo dessa história, desse caminho, surgem os tecidos verdadeiros, né? Então, as células, de fato, entram em conexão umas com as outras, os tecidos, eles se organizam e esta característica, e podemos associar aqui também, né, acrescentar aqui também o surgimento do sistema digestório, porque porífero tem digestão exclusivamente intracelular, e é a partir dos quinidários que, além da intracelular, a digestão também é extracelular. Ela começa extracelular em uma cavidade. Então, é importante ressaltar isto, né? Que inclusive é por esta razão que quinidários também são chamados de selenterados, porque o radical selenterum quer dizer cavidade digestiva. Então, embora essa cavidade seja simples, né, e seja incompleta, que só tem a boca, não importa, a questão é que foi a primeira vez que apareceu o sistema digestório. Então, aqui é um marco importante. Então, eu aconselharia vocês a escreverem aí, além do que já está, tecidos verdadeiros, acrescenta aí, né, por uma barrinha, escreve aí na frente, sistema digestório. Então, quando ele aparece pela primeira vez. Importante, porque quando se fala deste assunto de reino animal, mais do que saber coisas que são exclusivas de cada grupo, é preciso saber as novidades evolutivas, o que cada sistema, cada estrutura apareceu em que lugar. Então, aquele é um ponto-chave, é marcante. Então, é importante saber que foi aqui, que neste momento da história evolutiva, que surge o sistema digestório. Muito bem, aqui estão os quinidários. E aí, o que acontece? Olha só, no meio desse caminho, aparece a simetria bilateral e com ela a cefalização. O que é isso? Uma concentração do sistema nervoso na porção anterior do corpo. Então, o sistema nervoso passa a ter um centro organizador, né? Então, as informações vão todas partir dali, é ele que analisa as informações recebidas da periferia e elabora respostas coerentes. Portanto, há um processo de cefalização, uma organização do sistema nervoso, que vem aí como consequência da simetria bilateral. Além disso, é aqui, né, neste momento, que surge o terceiro folheto embrionário. Então, plateumintes já são triblásticos e todos os demais serão também. A presença do terceiro folheto possibilita o quê? A presença da mesoderme possibilita o quê? O aparecimento de alguns órgãos que derivam diretamente dela, não é? Então, por exemplo, gônadas, né, os órgãos reprodutores. Antes, a célula era reprodutora, o gameta, era formada a partir da diferenciação de uma outra célula. Lá no porífero, o amebócito, que faz quase que tudo, se diferencia em quase que tudo, por acaso ele se diferencia em gameta também. Mas não tem gônada, não tem o órgão reprodutor. E isso também para os quinidários. Então, quer dizer, por que agora aparece sistema reprodutor? Porque ele é derivado da mesoderme. Mas cabe falar aqui que, apesar de ter a mesoderme, e apesar desses animais serem triblásticos, né, eles não têm o celoma ainda. O celoma é uma cavidade, né? E essa cavidade é ela que vai acomodar esses novos órgãos que vão aparecer. Tá certo? Então, inicialmente, embora se tenha a mesoderme, ainda não existe essa cavidade. Por isso que a gente diz que o plateuminte ele tem um corpo maciço, né? E os órgãos estão ali incrustados nessa massa, assim como vou plagiar a química, os modelos atômicos, aquele modelo do pudim de passas, né? Que tem a passa lá flutuando no meio da massa. Como que isso, né? Então, tem os órgãos ali no meio da massa corporal, mas não tem uma cavidade onde esses órgãos se acomodam, né? Não tem um espaço próprio para elas ainda. Por isso que os plateumintes são triblásticos acelomados. Legal? E aí, claro que deste ponto, muita coisa acontece, né? Nós temos aqui, a partir deste ponto, os plateumintes, nós vamos ter aqui
Nós temos aqui os nematóides, né? Está mais para baixo, então surge antes, né? Temos aqui os anelídeos, né? O que o anelídeo difere do nematóide? Vamos lá. O nematóide, além de muda, eu colocaria algo muito mais importante do que a muda aqui, tá? A muda, sabe por quê? Deixa eu explicar melhor, porque senão a gente acha que a muda é como aquilo que o inseto faz, né? Na metamorfose dele. Na verdade, não é na metamorfose, na perda do exoesqueleto. É que quando a gente fala de nematóide, o ciclo de vida de um nematóide, ele passa por vários estágios larvais. Por isso que quando a pessoa pega uma lombriga, né, ela ingere o ovo, do ovo sai uma larva. Essa larva é L1. E essa larva L1, ela tem que migrar pelo corpo antes de retornar ao intestino, porque ela vai sofrer essas mudas. L1, L2, L3, L4. L5, ela já está prestes a retornar ao sistema digestório. E aí, a última muda de L5, larva 5, ela passa a adulto, tá bem? Então, só para explicar aqui as mudas do nematóide, tá bom? Então, ele faz aquele ciclo de passar a andar pelo corpo todo justamente para sofrer essas mudas aqui. São vários estágios larvais. Além de mudas, o que eu colocaria aqui para marcar este momento na história evolutiva? A presença de um sistema digestório completo. Claro, o sistema digestório já apareceu aqui, né? Aliás, já apareceu aqui, né? Antes dos quinidários. Quinidário é o primeiro grupo a ter sistema digestório. Mas completo com boca e ânus vai acontecer aqui nos nematóides. Então, coloque isso aqui, tá bom? Coloca aqui, apesar de que tá aqui, ó, protostômios, né? A boca vem primeiro, então seria melhor colocar aqui, ó, protostômios barra, coloca aí também sistema digestório, mas não dá para colocar aqui, porque senão aqui eu considero plateuminte. Então, eu teria que colocar aqui mesmo, além das mudas, coloca aí sistema digestório completo. Então, essa é a grande novidade para nematóide, vai permanecer para os outros, tá? Exceto aqui para os plateumintes. Plateuminte tem sistema incompleto, né? Mas todos os demais será completo. E que mais? Moluscos e anelídeos, né? O que vai mudar aqui? Principalmente em relação aos anelídeos, a segmentação, né? A metameria. Por que ela é importante? Né? Porque é a partir dela que o corpo começa a se especializar. Né? Então, uma certa região se torna cabeça, outra se torna tórax, outra se torna abdômen, e você vai especializando as partes do corpo. Porque aí a cabeça passa a ser a sede do sistema nervoso sensorial, né? O tórax, principalmente com a função de locomoção, porque as pernas, as asas vão tudo derivar do tórax, né? E o abdômen, onde principalmente se alojam os órgãos. Claro, tem órgãos em outros lugares também, mas é uma região onde vários órgãos se concentram. Então, essa especialização das partes do corpo não ocorre aqui no anelídeo, tá? Mas já é o primeiro passo. Então, a metameria vai levar depois a isso. E quem vai trazer tudo isso bonitinho, organizado, serão aqui, então, os artrópodes, né? Aqueles que, além de segmentação, convém colocar aí as pernas articuladas, né? Aqui para anelídeos eu colocaria segmentação e cerdas, que também é outro aspecto importante. As cerdas vão atuar como se fossem pernas. Não são, mas vai ser como se fosse, porque ela vai dar um apoio ao corpo e vai auxiliar na locomoção. Embora a gente sabe que alguns anelídeos não vão usar as cerdas para locomoção, é o caso de alguns poliquetos, né, marinhos, eles vão usar para filtrar a água, então tem lá suas exceções, né? E temos aí também neste filo as sanguessugas que nem cerdas têm, não é mesmo? Elas vão se locomover por meio de ventosas, então elas substituíram cerdas por ventosas. Mas enfim, a cerda
já é também um primeiro, né, indício daquilo que mais precisamente vai acontecer lá no filo dos artrópodes, que é o aparecimento de pernas articuladas. E não apenas pernas, né? A gente acaba se referindo mais às pernas, né, que auxilia no processo de locomoção, mas, na verdade, o que acontece aqui é o surgimento de apêndices. Quando eu uso o termo apêndice, eu estou sendo mais abrangente. É muito mais do que perna. A antena é articulada, né? As asas são articuladas para aqueles que as possuem. A mandíbula, ela é dividida em várias peças, todas articuladas. Então, vai muito além de pernas, né? Então, a segmentação, importante, né? Vai especializar as partes do corpo, mas também as pernas, aliás, mais do que pernas, apêndices articulados. Perfeito? Bom, mas tem este ramo aqui dos protostomados, mas tem um outro ramo aqui, então eles fizeram isso aqui, ó, dividiu em dois grupos, né? O dos protostomados, os deuterostomados, aqueles cuja boca é formada depois, né? Assim, ela vai ser muito mais sofisticada, com muito mais elementos do que a boca dos outros invertebrados. E a partir daqui nós vamos ter então os equinodermos, os hemicordados, né? E os cordados de fato, né? Lembrando que parte dos cordados aqui também é invertebrado. Vertebrado só ciclóstomos, ciclóstomos para cima, né? A gente pode esquecer dos ciclóstomos. Ciclóstomos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses seriam os vertebrados. E tudo mais que tem aí no filo dos cordados, né? São cordados invertebrados. Beleza? Então, o que acontece aqui, né? Nos equinodermos, por exemplo, grande novidade, não está destacado aqui. Eu acho que valeria a pena colocar, né? Vai ter, né, além de ser deuterostomado, esqueleto interno. Olha que legal, né? Então, os equinodermos, né, como estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, já tem endoesqueleto. Então, a novidade não está na presença do esqueleto, porque outros invertebrados já o possuíam, mas o esqueleto interno é a primeira vez. Tudo bem? E é esse esqueleto interno que depois vai dar origem aqui nos cordados à notocorda, né, na estrutura de sustentação, eixo de sustentação do corpo, que depois ainda se diferencia em coluna vertebral. Bom, então, de invertebrados seria isso, este panorama geral, olhando todos os grupos e frisando os pontos aí chaves nessa história evolutiva. E agora vamos falar um pouco de planta. Parece que está meio deslocado do assunto, mas na verdade não, viu? Não está não. Porque a gente não pode esquecer que estes eventos, eles aconteceram em paralelo, né? Às vezes a gente quer traçar uma linha reta. Acho que eu até postei para vocês lá no grupo, né? Que uma animação, eu achei tão bonitinho aquilo, né? Curti pra caramba a ideia de quem elaborou. Então, eu dizia assim, a evolução como as pessoas acham que foi. Então, parece a linha reta, né? E aí o homem, né? O homem pré-histórico curvadinho, peludão, que começa a endireitar e começa a diminuir pelo, né? E aí depois, a evolução como de fato ela é. Então não tem nada de linha reta, né? A gente vê que vai desmembrando. Por quê? É divergência. Tem um ancestral comum, separa em populações, cada população acumula ao longo do tempo diferenças em função de seleção natural, em função de mutação, enfim, são os dois eventos mais fortes aí, promotores dessa variabilidade, mas vai fazer o processo de especiação, o processo em que essas espécies vão, então, gradativamente se diferenciando uma das outras, tá certo? Então, mas, né, a gente tem que pensar que tá acontecendo isso no reino animal, tá acontecendo isso em paralelo lá no reino vegetal. Então, são eventos que estão acontecendo simultaneamente. Então, enquanto isso lá no reino vegetal, né,
Quem é o ancestral comum de todos os vegetais terrestres? Né? São as algas, né? De forma bem geral, diríamos as algas. Mas, particularmente, qual grupo de algas? As algas verdes, o que faz muito sentido. Não que as outras algas não tenham clorofila, né? Toda alga tem clorofila. Mas essa em particular, né, é o pigmento mais numeroso, o pigmento que está mais presente. Então, é a partir de uma divergência aí no grupo das algas verdes. E eu diria mais, viu? Eu diria mais, eu seria um pouco mais aí, eu ia escavar esse assunto um pouquinho mais a fundo. Lembra que alga geralmente está no meio aquático, né? Água doce ou mar, principalmente mar, mas em meio aquático. Mas tem um grupozinho de algas aí que resolveu se aventurar no ambiente terrestre. Claro que para isso ela precisou aí da colaboração do fungo. Eu estou me referindo aos líquens, né? Então, os líquens são uma associação de algas e fungos, e essa associação permitiu a esta alga sobreviver no ambiente terrestre. E que alga foi essa? De que grupo vem esta alga que conseguiu se estabelecer no ambiente terrestre? Das algas verdes. Poxa vida, que legal, né? Então, isso reforça ainda mais as algas verdes como ancestral das plantas, nas plantas terrestres. Então, elas têm este ancestral comum com algas verdes. Tá bom? Ok, e aí indo mais, desmembrando mais esse esquema, cadê ele? Caramba, não fala. Poxa vida, eles falam tão pouco, né? Ele poderia mostrar assim como o animal, ele abriu, né? Ele desmembrou, ele explorou mais, podia também fazer isso aqui, né? Porque aqui nós temos apenas o quê? Nós temos apenas plantas terrestres, né? Mas as plantas se organizam, nós bem sabemos, em 4 grupos, isso está descrito no texto, mas eu acho que isso podia ter sido mostrado no cladograma, né? Então, as primeiras plantas terrestres são as briófitas, né? Que são extremamente simples, porque além de serem avasculares, elas não têm nem raiz, nem caule, nem folha, apenas estruturas que são similares a estes órgãos. Vamos lembrar que as algas também não têm raiz, caule e folha. Elas têm um corpo em forma de lâmina, certo? E também são avasculares. Então, isso reforça também a ancestralidade com as algas, tá bom? Um ponto aí forte em comum de algas verdes com briófitas. Muito bem, ao longo dessa história evolutiva, aparecem os vasos condutores e o esporófito como a fase mais duradoura. Então, esse seria lá na nossa história os 2 marcos importantes que levam, então, ao grupo das pteridófitas. E porque já tem vascularização, né? Não faria sentido ter vaso condutor de seiva e não ter raiz, não é? Porque o que o vaso faz? Ele conecta, basicamente, a raiz à folha. Então, que sentido haveria em você ter o vaso e não ter raiz e folha? Né? Não tem sentido, nem raiz, nem caule, nem folha. Então, claro que, à medida que aparecem os vasos, também aparecem estes órgãos aí, estão associados a ele. Beleza, então aí nós temos a vascularização e o esporófito como o organismo mais duradouro no ciclo reprodutivo. Na sequência, passamos a outro grupo, né, mais evoluído, das gimnospermas. E quais são as novidades evolutivas? Né? Mantém aí a vascularização, raiz, caule e folha se mantém, mas traz a mais a semente e o pólen e que mais? E o genital, que é visível, né? Que é, no caso, será da gimnospermas, no caso, será a pinha. Interessante, eu fiz com o primeiro ano que eu estou trabalhando com eles, esse assunto,
estamos começando os gimnospermas, eu fiz essa análise com eles ontem. Falei, olha que interessante, como é que começa a vida no reino animal? Os animais geralmente são aquáticos e quando não são, como no caso dos anfíbios, já são terrestres, eles têm fecundação externa, então é dependente da água. Né? Então, o sapinho macho não tem um órgão de cópula que ele pode transferir o esperma dele para a fêmea. Então, não tem outra opção senão ir para a água. E aqui acontece o mesmo, porque a briófita, ela é uma planta terrestre, mas a sua fecundação é externa e dependente da água, como os anfíbios. Né? Então, vive no ambiente terrestre, mas tem que ser um ambiente de floresta tropical, muita precipitação, muito úmido, para favorecer esse tipo de reprodução. Então, conquistaram parcialmente o ambiente terrestre, certo? Legal. Bom, aí vem a gimnosperma, né? Que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Por quê? Porque assim como os animais, assim como os répteis, né, machos, têm o órgão de cópula, né, um pênis com o qual ele faz a transferência do esperma para a fêmea, então já era fecundação externa, nunca mais, depender da água para a reprodução, nunca mais. Muito bem, em paralelo, coevolução, né? O que é a coevolução? Grupos completamente diferentes, mas que estão diante do mesmo problema. Qual é o problema? Conquistar o mesmo ambiente que o terrestre. Então, interessante que os dois chegaram na mesma solução, né? Os animais chegaram na solução de que eles na conclusão de que eles precisavam de um órgão para fazer essa transferência de esperma. Pois é, e as plantas também, porque o grão de pólen faz crescer um tubo e este tubo é introduzido no genital feminino e é ele que conduz o gameta masculino, são os núcleos espermáticos, em direção à oosfera, que é o gameta feminino. Então, veja, essa coincidência não é uma coincidência, tá? Então, é uma coevolução, é um outro grupo que está aí percebendo. O que eu posso fazer para melhor conquistar, para melhor explorar esse ambiente terrestre? Poxa, não dá para ficar aí na fecundação externa, tendo que depender da água. Então, a solução foi o grão de pólen, né? O tubo polínico. Já não preciso mais da água para fecundação. Fora isso, que é algo que os répteis fizeram também. Os répteis também fizeram isso. Beleza, o réptil entendeu que a fecundação tem que ser interna. Mas ele também entendeu outra coisa. Bom, como eu estou no ambiente terrestre, não tenho mais contato com a água, eu tenho que embrulhar o meu embrião. Eu tenho que empacotar o meu embrião. Então, bora colocar casca no ovo, não é? Fazendo um paralelo em coevolução, o que a gente tem? As gimnospermas fazendo o quê com o seu embrião, com o esporófito jovem? Embalando dentro da semente. Olha que legal. Então, o que é a semente? Ela tem uma casca que protege esse embrião. Protege basicamente de quê? Da mesma coisa que a casca do ovo protege o embrião da ave do réptil, da desidratação. Né? Então, eu tenho um embrião de planta envolvido, protegido por uma casca. O que tem dentro dessa casca? Dentro da casca do ovo tem comida para esse embrião viver. O que tem dentro da semente? Endosperma, que é o tecido nutritivo, para esse embrião comer e viver. Olha, é a mesma ideia. É a mesma ideia. E se você pegar e colocar lá naquelas eras geológicas, você vai ver quando é que surge uma gimnosperma. Mais ou menos na mesma época em que os répteis. Então, quer dizer, olha só, por um lado está acontecendo isso no reino animal, por outro, em paralelo, está acontecendo algo parecido no reino vegetal. Que legal, que coisa fantástica isso, né? Muito bem, então, gimnospermas aí cheio das novidades, né? Com o tubo polínico, já não depende mais da água para reprodução, e com a semente, o embrião está protegido da desidratação no ambiente.
Perfeito. Melhor que isso só fez as angiospermas, né? Por que a angiosperma fez melhor? Porque a gímeno, ela tem o pólen dispersado pelo vento. E legal, né? Basta ventar e aí tá tudo resolvido. O pólen chega e a fecundação acontece. Mas a questão é que, e se não ventar, né? Ou, e se ventar para o lado errado? Então, há muita perda de grão de pólen nesse processo, porque o vento é um elemento abiótico. Agora, pensa, e se eu conseguisse atrelar essa minha ideia fantástica do grão de pólen a alguém que certamente, né, faria esse transporte para mim e que garantiria que ele vai acontecer. Porque a gimnosperma conta com o vento, talvez dê certo, né? Espero que dê. Né? Geralmente dá, porque é muito pólen, então no mínimo uma parte dele vai chegar ao destino final. Mas está meio contando com a sorte, né? E se a gente pudesse tornar esse processo mais efetivo, garantir que de fato ele vai acontecer, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria com animais, né? Insetos e aves e mamíferos, como o caso do morcego polinizador. E a gente faz o seguinte, ele vai polinizar para mim, né? E eu recompenso ele com um alimentozinho energético, que é o néctar. Claro, nenhum nem outro tem consciência, né? Então, eles não conversaram, não assinaram um acordo, né? Olha, da minha parte eu faço isso, da sua parte não. Eles não têm nem consciência de que estão fazendo essa parceria, mas estão, né? Então, a planta dá uma recompensa, né? Paga pelo serviço do polinizador que vai garantir a eficácia da polinização. E só que olha que esperteza da planta, né? Olha que mais uma vez assim incrível. Se ela fornecesse ao polinizador todo o nutriente numa única vez, não ia ter polinização, né? Porque a abelha ia chegar, comer tudo o néctar que ela precisa e foi embora. Então, a planta como que pensou, tenho que dar só em parcelas, tenho que parcelar esse alimento aí. Então, tem que ter só um pouquinho de néctar. E assim, aquele animal vem, ele se alimenta, ele ganha recompensa, só que ele não se sente satisfeito. Então, ele será obrigado a visitar muitas outras flores até que ele tenha a satisfação completa. E assim ele vai de flor em flor e vai polinizando. Tá? Então, realmente deu aí um show, um espetáculo de eficiência, né? E sem contar que, muito bem, tá? Uma solução para o meu problema eu já dei, né? Vou fazer uma troca com o meu polinizador. Mas, fora isso, tem mais coisa envolvida. Eu preciso garantir que esse meu polinizador vai me ver. Então, vem a flor que tem cor. Bom, pode ser que a visão dele não seja tão bom. Então, por que não um perfume, né? Se ele não enxergar tão bem, pelo menos pelo cheiro, ele é atraído. Então, as angiospermas vão caprichar agora nos detalhes. Então, o genital, além de visível, que a pinha também é visível, mas ele vai estar cheio de elementos atrativos. Cor, odor, néctar, e assim torna o processo de encontro com o polinizador e a polinização, né, que efetiva a reprodução da planta, então ela vai se tornar muito mais certa, né, o evento se torna muito mais certamente que ele vai acontecer, tá bom? Além disso, né, angiosperma, né, caprichou para valer. Ela pensou, legal, já tenho semente, meu embrião protegido, uma beleza, né? Só que as gimnospermas, as sementes são levadas por alguns pássaros,
outras têm uma certa estrutura que parece uma asa, então o vento arrasta, mas não tá tão legal isso aí. Eu preciso de um jeito melhor para dispersar a semente. E aí foi um show de novidades. Desde aquele fruto que é uma catapulta, que lança a semente para longe, ou aquele fruto que é leve como uma pluma e sai voando por aí, levando a semente, é o caso do dente-leão, ou aquele que tem garras na ponta e aí enrosca no pelo, na roupa da pessoa, como o picão, né? E aí ele vai dispersar a semente desse jeito. E aí entram os frutos que são comestíveis, porque aí na hora de comer o mamão, o passarinho não vai ficar separando semente, ele come com tudo, né? E como o processo de digestão é demorado, até que a semente esteja eliminada nas fezes, com certeza aquele pássaro já não está mais perto da planta mãe. Então, deu assim realmente um show, né, aqui em termos evolutivos, né, de criatividade, de novidades para tornar aí o processo reprodutivo de dispersão de sementes extremamente eficiente. Tá bom? Então, esses são os aspectos que eu queria retomar da evolução com vocês. Daqui a pouco a gente tem mais uma aula, não é isso? Daí eu retorno para fazer com vocês os exercícios desta aula e vamos para a última, tá. Agora que eu vi sua mensagem, Pedro. O cladograma está na 24. Bom, agora já foi, né? Tudo bem, fazer o quê? Mas obrigada pela dica aí. Então, na próxima aula, a gente faz a última aula, sistema digestório, e fechamos a apostila 5. Beleza? Então, Beleza, Sheila. até daqui a pouco. Tchau, Sheila. Tchau, tchau. Até. Tchau, Sheila. Até.